Vou trabalhar a execução do corte Chanel utilizando spray de textura Hair Body da linha Ozys. Por isso que nós acostumamos a tratar o cabelo antes do corte e utilizar produto de finalização. A gente percebe que faz muita diferença no efeito. Até porque na hora de esculpir um cabelo, a textura é muito importante. O Chanel tem seus desafios, ele é um look que sempre está na tendência, todos esses anos trabalhando com tendência de cabelo, nenhuma coleção foi apresentada sem um look Chanel. Nós temos alguns receios, alguns têm medo desse tipo de forma, por ser uma forma mais geométrica, que requer mais precisão. Existem muitas maneiras de executar um bob, né, que é o Chanel. Eu lembro que o meu primeiro, eu deixei com um pouquinho de torto, eu cortava um lado, ficava mais curto, cortava do outro lado, ficava mais curto. Então, cada um de nós passa por desafios quando a gente está aprendendo a executar uma técnica. Então, eu creio que assim como eu, tu já deve ter tido esse tipo de desconforto. Uma dica valiosa para a execução do Chanel é um seccionamento bem limpo, a risca bem seccionada também. Às vezes, se eu busco um encaixe melhor, a gente pode deixar a nuca mais curta. Dentro da tendência hoje, ele está mais estilizado, aquela coisa bem trabalhada no point cut, na ponta de tesoura. Cortar também ele seco, às vezes com mais textura. Então eu vou seccionar em 4 partes, 2 partes posteriores e 2 anteriores, aonde o seccionamento da linha da orelha ele fica mais situado na parte de trás e depois dividido ao meio na parte posterior. É importante iniciar essa porção da nuca em caimento natural, por isso o apoio do pente ele é bastante importante. Se nós colocamos tração na hora da execução de um ângulo em 0 graus, às vezes a cliente vai ter um redemoinho aqui embaixo e quando a gente corta com tração, o cabelo sobe. E isso vai fazer com que fique torto o nosso perímetro. Então, o uso do pente, eu gosto de trabalhar essa questão do seccionamento ligeiramente em diagonal, né? Um formato muito pequeno nessa questão da linha, porque favorece a forma da cabeça. E aí nós vamos pentear esse fio, uma leve batidinha no pente, e eu vou trabalhar em point cut, porque eu quero mais textura nessa ponta. Eu vou preservar a forma reta na parte posterior, trabalhando bem o picotado. Tô trabalhando com a tesoura de fora para dentro, nesse sentido diagonal. E no outro lado, eu também vou vir de fora para dentro, porque isso influencia no caimento. Então, quanto mais detalhe, mais precisão nós trabalharmos, melhor. Uma dica importante, todo look vai depender do perímetro que a gente acabou de executar. Na ponta da tesoura, de certa forma, a gente já cria uma leve angulação aqui, porque os fios de cima acabam ficando diferente dos fios de baixo. Então, a distância para olhar, se afastar do cabelo da cliente para analisar a linha, faz diferença, porque às vezes a gente fica muito em cima aqui, trabalha. Se eu já trabalhar com os dedos virados para fora e fazer a ponta de tesoura, eu já faço com que esse cabelo vire para fora. E eu quero textura, mas eu não quero que ele vire para fora, eu quero só essa ponta texturizada, né, que a gente já conseguiu aqui com o trabalho da ponta da tesoura. Nós podemos também
trabalhar na técnica de deslizamento, camada por camada. Então nós podemos pegar algumas porções e só um leve deslizamento com angulação. Isso aqui vai criar espaço positivo e negativo dentro da seção. Então, pequenas porções direcionadas para trás, no quadrado. Dá para perceber que nós criamos textura nesses 5 pontos. Quero que esse cabelo tenha muito movimento, embora seja uma técnica mais pesada, que é o caso do Chanel. Importante fazer esse trabalho com tesoura fio navalha. Vamos soltar aqui outra subseção. Eu não gosto de torcer para cima para não forçar a raiz. Às vezes a gente torce o cabelo, coloca o clips, só que isso de certa forma traciona a raiz, e quando a gente solta o cabelo acaba trazendo um ângulo ou um movimento para o cabelo. Então por isso que eu só direciono o cabelo para a área frontal e coloco o clips. Vou soltar também nesse outro lado. Importante remover as duas seções e acompanhar a altura, o nível da orelha. Tá? Nesse momento, dependendo se a gente consegue ter o apoio do cabelo sobre a orelha, eu nem vou utilizar o clips, nem precisa, não há necessidade. Então agora nós já temos a guia, que é o primeiro bloco que nós cortamos. É importante separarmos seções mais finas para que a gente não perca a guia, e nós vamos continuar em 0 graus, no caimento natural, sem tração. Eu vou continuar esse trabalho utilizando o pente e a tesoura num sentido de point cut, direcionando esse cabelo para trás. Quanto mais nós trabalharmos a ponta da tesoura, mais textura nós vamos ter no resultado final. Lembrando de direcionar o cabelo nesse sentido para que ele tenha ligeiramente um caimento mais alongado para frente. Eu quero manter o quadrado, sem arredondar a forma. Então trabalhamos o perímetro nesse sentido de point cut e depois nós entramos com o deslizamento em 45 graus. Pequenas porções, com um pouco de elevação, com o objetivo de criar espaço positivo e negativo, que é um acréscimo de textura na técnica. Vamos soltar mais uma subseção aqui. Preservando essa forma de A em diagonal para frente. Mantemos o ângulo, o caimento natural, o apoio do pente. E trabalha-se a ponta, trabalha também a questão do deep cut, que é um ponteado mais profundo. O objetivo aqui realmente é ter textura. O pente ajuda muito a dar o equilíbrio e também evitar o tracionamento. Voltamos ao deslizamento. É bastante visual, é artesanal, né? Esse detalhe dos slices, essa técnica mais a mãos livres, adicionando textura para o cabelo da cliente.
gente enxerga já uma certa graduação, vai subindo um pouquinho justamente pelo efeito da ponta da tesoura. Então a gente já percebe que tem uma elevação, ele não está completamente sólido. A partir desse ponto, nós já começamos a soltar a camada anterior junto com a posterior. Uma dica para um seccionamento limpo é distribuir o cabelo no sentido que a gente vai fazer a risca. Então eu já distribuo no sentido diagonal para frente, venho com o pente e removo a porção a ser cortada. Nesse momento a gente pode fazer um lado, um outro, eu faço todo um lado primeiro e depois outro lado. Na finalização desse tipo de cabelo mais fino, o spray pra mim ele é fundamental. Só que hoje em dia a cliente não curte muito essa coisa de efeito laque, aquele toque endurecido. Por isso a utilização de um spray de fixação flexível é extremamente importante. Nós vamos utilizar elástico, que é um spray de fixação mais solta, e aí eu gosto de trabalhar junto com o secador. Essa flexibilidade nos capacita a soltar o cabelo e ele ter movimento, porque o spray auxilia muito na questão da durabilidade do estilo do penteado, enfim, e por ser fininho e essa busca pela sustentação me faz optar por cera em pó. Nós vamos usar Dust, que daí é uma temperada no cabelo, tá? De leve, ela é mais seca, dá textura, porém não pesa no cabelo fininho. Esse cabelo ficaria lindo também, trabalhado no Babyliss, né? Traz um estilo bem interessante, até pelo excesso de textura nas pontas com a ponta da tesoura. A texturização final ela é muito visual. Às vezes a gente termina, percebe uma porção de peso. É legal trabalhar o Chanel também com deslizamento. Voltando àquela dica, é interessante a gente sair de perto do cabelo, dar uma analisada. Olha o caimento, olha a textura, né? Ver se é necessário mais alguma texturização. Tá? Então, só para recapitular, nós trabalhamos toda a parte posterior em sentido ligeiramente diagonal, em 0 graus, com o pente trabalhando na ponta da tesoura. Então direcionamos toda a parte posterior nessa caixa atrás, mantendo o quadrado. O lado mais curto, a gente direcionou em caimento natural, trabalhando em sentido horizontal, para manter ele mais quadrado. E esse lado mais alongado, nós cortamos direcionado para trás, ligeiramente em diagonal, para termos esse perímetro mais longo na frente. Um luxo, super tendência, né? Tá muito em alta essa questão da simetria, um lado um pouco mais curto, o outro mais comprido, ele de certa forma mais sólido e ao mesmo tempo com mais textura.